Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos, todos aqueles que têm tido o costume de acompanhar os nossos estudos nas terças-feiras, neste primeiro trimestre deste ano de 2022, quando estudamos o livro de Gênesis em sua primeira parte. E nós, nesta oportunidade, vamos dar início à próxima lição e última lição dessa primeira parte, a lição de número 10, com o título As Gerações dos Filhos de Noé e a Dispersão dos Povos em Babel. Lembrando que os nossos estudos, ou este estudo, faz parte da Escola Bíblica Dominical e destina-se às suas classes de jovens e de adultos. Nesta lição número 10, o nosso estudo vai envolver os textos dos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis. E como leitura bíblica em classe, um costume de algumas escolas, nós temos a apresentação proposta de se ter como leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 11, verso 1 até o verso 9. Essa leitura nós faremos dentro do nosso desenvolvimento. Continuando, a proposta de texto áureo é o verso 32 do capítulo 10. E o que está ali escrito é: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra, ou na terra, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, verso 32. Continuando, o nosso esboço segue o nosso mesmo princípio tradicional de 3 subtítulos, onde no primeiro temos as linhagens de Sem, Cã e Jafé. Segundo subtítulo, a confusão das línguas e a dispersão dos povos, já entrando no capítulo 11, os seus primeiros 9 versos. E as gerações de Sem até Abrão, aí o capítulo 11, do verso 10 até o seu final. Continuando, entramos então no nosso estudo. E o texto que temos em tela, retirado do nosso material de classe, nos diz: finalmente chegamos aos capítulos 10 e 11 de Gênesis, concluindo o que os estudiosos consideram a primeira parte deste livro, Gênesis. Na verdade, não há nenhuma interrupção brusca na narrativa, mas é perceptível que a partir do final do capítulo 11, a atenção do escritor sagrado se volta para a linhagem de Sem, mais propriamente para Abrão ou Abraão e seus descendentes. Portanto, na lição de hoje estudaremos os 2 últimos acontecimentos envolvendo as nações de um modo geral, acontecimentos estes que vão, ao mesmo tempo, estabelecer o cenário adequado para a formação de um povo especial para ser o depositário de bênçãos que eventualmente alcançariam todas as nações. Aqui temos então esta colocação, encerrando então essa primeira parte. Chegamos num momento em que, após o dilúvio, com a multiplicação, sim, das famílias, vindo a formar povos e mais povos, aí Deus vai determinar uma dispersão, os se afastarem e se distribuírem, ocupando as terras por todo aquele mundo. E com isso temos que dos 3 filhos de Noé vão sair as nações base
da formação do mundo que hoje conhecemos. Ainda que a distinção destas famílias, nações e 3 grupos originados de Sem, Cã e Jafé, isso atualmente está bem misturado e bastante confuso. Mas, para tempos que estudamos, às vezes, da época do passado, de 2000 anos atrás, já temos o suficiente para compreender e ver que todos os desígnios de Deus se cumpriram exatamente como foi colocado. Assim, continuando, entremos, portanto, no primeiro subtítulo da nossa lição de Gênesis, nessa parte 1. Nessa lição número 10, as gerações do filho de Noé e a dispersação dos povos, ou dispersão dos povos em Babel. A linhagem de Sem, Cã e Jafé. Muito bem, quando temos esse estudo, vamos iniciar falando da linhagem de Jafé, conforme o texto bíblico em Gênesis capítulo 10, os primeiros 5 versos. E assim, tomando as escrituras, podemos considerar: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Refate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Aí está o início, e falando das linhagens inicialmente de Sem, nesses primeiros 5 versos. Chama a atenção a compreensão de um fato simples como esse. Podem nos ajudar a entender depois as Escrituras. Quando as Escrituras usam esses nomes da descendência de Jafé, em particular, em mais destaque, o que está no verso 2, os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Verso 3, os filhos de Gomer, e continua assim em diante. Mas quero dizer, descendência de Jafé, que é citado depois lá em Apocalipse e lá também em Ezequiel. E a compreensão disto e do que Deus está falando lá nos mostra as coisas que são grandíssimas e de ordem celestial, já estabelecido por Deus e que tem se cumprido através dos tempos e que muitos poderão não perceber, não atentando, compreendendo esta mensagem. Então, coisas parecem sem muita importância, mas é muito importante para os estudiosos da Bíblia para compreenderem livros e situações bem posteriores. Mas, no primeiro parágrafo desse subtítulo, as linhagens de Sem, Cã e particularmente Jafé, ao contrário, diz o nosso texto em tela, do capítulo 5, que apresenta a genealogia de Sete, o capítulo 10 relaciona de forma mais abrangente e sem informações cronológicas os descendentes dos 3 filhos de Noé, através de algumas gerações. O objetivo dessa genealogia é esclarecer a origem dos diferentes povos
que habitaram o mundo antigo, destacando aqueles que deram nome tanto a essas nações como às terras que ocuparam após a dispersão em Babel. É por isso que a relação de cada uma das três grandes linhagens se encerra dizendo que por estes povos foram repartidas as terras segundo suas línguas. Aí os versos 5, os versos 20 e 31. Adiantando-se aqui o evento narrado no capítulo seguinte. Então observe desta palavra que temos aqui, falando da descendência de Jafé. Sim, uma relação, já destaquei em particular os versos 2 e 3, os descendentes de Jafé, que são importantíssimos e citados depois até em Apocalipse. Mas continuo, observem o verso 5, por favor, que eles foram repartidos, sim, às ilhas ou pelas ilhas deste mundo. Lembremos, é importante isso, coisas que precisam dar destaque. É a primeira vez que aparece a palavra ilha, porque antes o mundo era tão somente o Pangeia antigo, ou seja, a parte seca, separada do mar ou dos mares. Mas agora vemos uma nova estrutura geográfica no mundo, em que mudou tudo. Até a forma de Deus irrigar a terra mudou, porque antes era um rio e que se dividia em 4 para regar a terra. Agora é o contrário, um mundo, sim, que agora existe, tem minas de água repartidas pelo mundo inteiro, e essas minas vão correndo ou escorrendo, formando pequenos córregos que se ajuntam formando ribeiros, ribeiros que se ajuntam formando rios, rios que se ajuntam e formam caudais grandes de água. O inverso do antes-dilúvio. E agora a estrutura geográfica do mundo mostra que o mundo é ilhas, os grandes continentes, ilhas, porque a maior parte da superfície terrena é águas. Então, assim está colocado e mostrando nova estrutura para o que muitos não prestam atenção, mas houve mudança de toda a estrutura terrena. Mas continuemos mais um pouco. No parágrafo 2º, na tela nós temos mais alguma informação. De um ponto de vista histórico, geográfico e etimológico, podemos fazer as seguintes considerações sobre os nomes citados na genealogia. Os descendentes do filho de Jafé foram mais numerosos e se espalharam por um território mais amplo do que os demais. Note-se o detalhe do verso 5, de que por este se dividiram as ilhas das nações. Território esse que incluía desde o centro da Ásia até o sudeste, leste e centro da Europa. Em termos de história antiga, são os indianos, os medos, os persas, hititas ou heteus, gregos, romanos, povos que os estudiosos denominam indo-europeus. Em relação aos filhos de Cã, os seus descendentes se identificam majoritariamente com povos que até hoje habitam o norte da África, a saber, egípcios, líbios, etíopes. A exceção são os cananeus, que ocuparam a mesma região que recebeu o seu nome. E Nimrod, fundador de um reino, tanto no sul como no norte da Mesopotâmia, Sinar e Assíria, respectivamente. O texto não fornece detalhes suficientes para julgarmos o mérito deste Nimrod,
mas podemos acrescentar que seu nome significa revoltemo-nos e atentar para o fato de que o princípio do seu reinado foi justamente na cidade onde se deu a revolta, cuja punição foi eternizada no próprio nome, Babel, isto é, confusão. Então, só um detalhe falando de Nirode, que nós não temos diretamente em texto bíblico, são os estudiosos falando do significado do seu nome, e que não foge à realidade do seu tempo, porque o que estava havendo no mundo era uma revolta, porque ficou nítido, nas poucas palavras dos capítulos 10 e 11, que havia uma determinação reconhecida e entendida por todas as famílias descendentes de Noé. É para se espalharem, é para dominar a terra, mas eles queriam permanecer juntos. Então, nada demais entender que Nirode significa isso mesmo, como que alguém liderando uma revolta. Contra quem? Contra Deus, contra a vontade de Deus. Isso gerou somente confusão. Mas importante é que temos aqui citação de Jafé, e já mencionando para nós também a descendência de Cã. Sim, e que no mapa que podemos estar observando, há, na verdade, algumas variações entre os estudiosos e escritores, mas, por favor, o princípio básico continua, e todos eles concordam, que toda a descendência de Jafé foi para o norte, ou seja, a Europa e praticamente toda a Ásia, foi para os que são de Jafé. Onde eu destaquei, e no mapa podemos ver, e com o mouse passo em cima destas palavras, nesse texto mesmo que temos, quando tem ali Gomer, Magog, sim, Meseque, Togarma, Tubal, à esquerda ainda da nossa observação, Tiras, e outra vez Gomer, e mais à direita, Madai. Gente, tudo isso aqui é descendente de Jafé. Guardem, é para entendimento do que virá em Ezequiel e Apocalipse. São aqueles que tiveram como lugar de habitação o norte. Sim, e depois as implicações disso é somente em outro estudo. Enquanto que Sem ficou praticamente na mesma região, descendo por toda a Arábia, enquanto que a África, desde o Egito até a Etiópia, os descendentes de Cã, reservando sim a costa do Mediterrâneo para os cananeus, quer dizer, a costa do Mediterrâneo, do Sinai, da península do Sinai, subindo ao norte até a Fenícia. Muito bem, aí está o mapa e a distribuição dos três grupos, ainda que no texto lemos até agora somente os versos de 1 a 5, mas convido a todos para conferirem que temos os versos 6 a 10, quando nós temos a citação de Cã. Verso 6, lendo, versos 6 a 10. E os filhos de Cã são Cush, e Misraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cute são Seba, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabetecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedá. E Cush gerou a Nironde. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nironde, poderoso caçador diante do Senhor, ou pronunciando melhor, como Nirode,
poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Ou seja, havia fronteiras comuns entre os três grupos. Mas chama atenção agora para o verso 15 e alguns versos seguintes até o 20, quando vai falar com mais precisão de Canaã. Sim, aquele cujo assunto vimos na lição anterior, aquele que foi amaldiçoado por Noé. Fatos já tratados na lição anterior. E o verso 15 diz: E Canaã girou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo de Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim até Laza. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Até aqui por enquanto. Aí consideremos, estamos falando das linhagens de Sem, Cã e Jafé, mas no texto bíblico, por enquanto, só temos citação de Jafé primeiro, depois Cã, e a parte Canaã. Mas continuando dentro do nosso texto bíblico, nós temos a partir do verso 21 até ao final deste capítulo 10, sim, as linhagens agora de Sem. Vamos fazer a leitura parcial, verso 21 a 25. Por que digo parcial? Porque de forma como que destacando, no capítulo 11 vai voltar a falar desta linhagem em Sem, e dando outros detalhes que aqui não são citados. Mas vejamos, por exemplo, nesse texto bíblico, verso 21 a 25, depois de ter falado de Jafé, depois de ter falado de Cã, e em parte de Canaã, agora sim, verso 21 inicia: e a Sem, o filho mais velho de Noé, nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Afaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, e Jéter, e Mas. E Afaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber, e a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Observem que interessante que o capítulo 10 já fala antecipadamente do que está no capítulo 11, que é assunto da nossa lição e que vai chegar daqui a pouco. A divisão, sim, destas famílias na face da terra, do jeito que iniciaram nos montes Ararates e depois se espalhando. Peleque marca a data, tempo em que houve o problema, que o capítulo 11 vai citar para nós. Ou seja, o capítulo 11 vai dar validade ao capítulo 10, que faz referência a épocas dessa divisão, do reinado de Nimrod, também a existência de Babel, Sinar
e essas primeiras nações e grandes e antiquíssimas cidades. Mas vamos em frente no nosso estudo. No parágrafo ainda terceiro, linhagem de Sem, Cã e Jafé, falando de Sem, aí temos, quando ou quanto aos filhos de Sem, seus nomes podem ser facilmente identificados com os povos que habitaram o Oriente Próximo, como os caldeus e os assírios na Mesopotâmia, os elamitas no Oriente do rio Tigre e os descendentes, ou seus descendentes. O texto é expresso, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente, citação do verso 30. Provavelmente, a região desértica que separa a Mesopotâmia da terra de Canaã e que se estende até a Península Arábica. Esse é o território. Alguns destes poderiam ter dado origem aos povos beduínos que até hoje habitam estas terras. Mas um detalhe importante a ser notado aqui é a menção a Peleque, filho de Eber, em conexão com a repartição da terra que se deu em seus dias. Uma referência clara do que será narrado a seguir, lá no capítulo 11. Esse é o assunto que temos aqui. Consideremos bem essas colocações. E no novo mapa que apresentamos, observem, por favor, que temos todo o norte em um vermelho ou um violeta mais forte, sim, em que são os territórios pelo qual se espalharam todos os filhos de Jafé. Agora, é um território enorme, sim, é o maior território, considerando o mundo antigo como Ásia, Europa e África. Olha, aí confirma a palavra da profecia ou do predito por Noé, ao dizer, alargue Deus a Jafé, ou seja, a maior parte da terra foi para os descendentes de Jafé, dos quais já destaquei, sim, Gomer, Gog, Magog, Madai, esses nomes, que Deus nos dê entendimento para estas colocações, todos habitando ao norte. E lembremos que muitas coisas na terra são somente figura das coisas celestiais, porque assim como há uma distribuição de nações na face da terra, também nos céus, na glória celestial, a multidão dos seres celestiais, sim, criados por Deus, estão lá, divididos em nações do norte e nações de outras regiões, que não se cita muito, e não vou ousar falar mais, mas ouso falar das tribos, nações do norte celestial, que depois isso aparece em Ezequiel e Apocalipse, e se atentarmos para Isaías capítulo 14, a multidão dos que vão e moram, habitam no norte celestial, é justamente Satanás e todos aqueles que o seguiram, e que vai ser citado no fim de tudo, em Apocalipse, mais precisamente no capítulo 20. Mas estamos falando agora, por último, de Sem. Observe que Sem praticamente ficou por perto dos montes Ararat. Ali, sim, na Mesopotâmia, descendo, sim, para alguns lugares, como na Arábia. Aí aponta outra vez um dito meu anterior. Quanto à guerra contra os judeus ou israelitas ali colocados, como se fossem alguma coisa terrível, e chamados de semitas, e com grande ódio contra os semitas. Por favor,
Esses povos todos são semitas. Quem que eu estou falando? Arábia. Quem mais que eu estou falando? Eu estou falando também de Irã, Iraque e outros povos como a Síria. Então, são irmãos se matando. Que coisa terrível. E Israel é outro irmão, para o qual eles têm um ódio especial. Mas guerra, Irã, Iraque, sempre houve. Síria e todos em volta. E a divisão da Arábia nos muitos povos e países que surgiram ao sul da Arábia, todos irmãos. Nessa hora ninguém lembra da irmandade, só que querem território, poder, mais riqueza, e nem que isso tenha que matar os seus próprios irmãos. Imagine se Noé vivesse agora, imagine se Jafé vivesse agora, imagine se Sem vivesse agora, estaria repudiando toda essa discórdia, porque são filhos dele que se matam como se todos fossem inimigos, esquecendo da unidade no pai, Sem, ou Jafé, ou Cã, como muitos não levam em conta a ordem de Deus, amar o próximo como a si mesmo, porque queiram ou não, somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, o nosso Deus, aquele que é o Senhor dos céus e da terra, Criador de todos nós. E mais um detalhe, uma outra forma de apresentar, num esboço de uma geografia, de novo, outro autor, mas todos confirmando, Banda do Norte, é Jafé, ali naquela região, Sem, e descendo para a África, aí temos Cã. Esta é a distribuição dos povos, sim, que tem origem em Sem, Jafé e Cã, ou descendentes do Noé após o dilúvio. Indo em frente na nossa lição, passando agora ao subtítulo 2, a confusão das línguas e a dispersão dos povos, aí temos a explicação desse capítulo 11, que complementa, justifica, explica para nós o capítulo 10, essa repartição, essa divisão, essa dispersão dos povos, dos descendentes de Noé, era a vontade expressa de Deus desde o tempo passado em Adão, quando Deus mandou, sim, dominar toda a terra. Repetido isso, depois do dilúvio, para Noé e seus 3 filhos ao saírem da arca. Mas, avançando então, no capítulo 11 e no subtítulo 2, confusão das línguas, dispersão dos povos, lemos nesse momento esses versos apontados. Primeiro, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é o que começo a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Verso 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor Deus
sobre a face de toda a terra. Pronto. Deus espalha a todos eles. Mas consideremos que absurdo, que ignorância. Ah, meu Deus, construir uma cidade, uma torre para chegar ao céu. Qual céu? O céu de Deus? Nem o céu daqui eles conseguiriam, porque não tinham noção nenhuma da dimensão desse planeta e a altura dessa camada atmosférica. Parecem crianças. E observe que Deus não vem com ira. Acho que Deus deve ter dado um risinho lá por dentro. Mas que infantilidade. Não compreendem nada. Querem entrar no meu céu, na minha casa de morada, com tijolo, em cima de tijolo. E não sabiam nada do movimento da Terra, dos planetas, da rotação, da translação, não sabiam nada, mas tinham uma presunção muito grande. Assim também são os homens hoje, esquecem de Deus e pensam que são sábios. E conforme disse o próprio Paulo, dizendo-se sábios, fizeram-se loucos. Mas continuemos na Bíblia, e nesse ponto em que estamos estudando Gênesis, na primeira parte, capítulo 10, que trata dos capítulos 10 e 11, e agora 11, com o subtítulo A Confusão das Línguas e a Dispersão dos Povos. Num primeiro parágrafo, tratando deste texto, nós temos então o que está em tela. O texto começa sugerindo que ainda enquanto estavam na região de Ararat, ou do Ararat, aqui chamado de Oriente, as famílias dos 3 filhos de Noé se multiplicaram, tornando-se um povo unido, não apenas por falarem o mesmo idioma, mas por terem o mesmo objetivo. Ao chegarem à região mais baixa do Sinar, no sul da Mesopotâmia, resolveram construir uma cidade e uma torre com o propósito de fazer para si mesmo um nome e não serem espalhados sobre a face de toda a terra. Depois, parece haver o temor geral do povo em relação ao dilúvio e o receio de que Deus pudesse destruí-los novamente. Assim, ao invés de confiar no Criador que havia prometido não mais destruir a humanidade com as águas do dilúvio e saírem pela terra a fim de cumprir o mandado de povoá-la e dominá-la ou conquistá-la, aquela geração preferiu rejeitar o concerto divino e formar um propósito contrário à vontade de Deus. Sempre a rebeldia, sempre a desobediência acompanhando o homem dia após dia. Enfrentar Deus ou fugir de um juízo de Deus se anda de forma errada? Que isso? De Deus não se consegue fugir. Foi o que Davi escreveu no Salmo 139, para onde irei da tua face? Não tem jeito, porque tudo que existe é formação de Deus, é sustentado pelo poder de Deus, e tudo que vive é Deus concedendo vida, ou seja, o chip de vida que está em nós é de Deus. Então o que Deus não sabe de nós? Ele sabe tudo. Então o melhor, sábio, prudente, é nós nos, vamos dizer assim, associarmos a Deus, obedecermos, estarmos junto com Ele em pacto de amizade e tudo mais que poderia se usar de palavras para falar de uma vivência comum, em obediência, em desfrutar da vida na presença daquele que concede a vida e segundo a vontade dele, que a vontade dele é o bem daquilo que ele criou, que somos nós mesmos.
Mas o homem, na sua presunção, sempre se coloca como que podendo viver sem Deus e querendo viver do jeito dele, contrário ao que Deus estabeleceu. Quem é o dono? Dono do mundo é Deus, do universo é Deus, do meu corpo é Deus, do corpo de todos os viventes é Deus. Quem dá vida a todos é Deus, e quando Ele quer, Ele tira a vida, e nós todos, não tem um vivente dos que habitaram na terra que esteja vivo hoje. Por que então essa presunção? A nossa vida é como o sopro, já passou, é como a sombra que já correu e não se acha e não deixa mais vestígio. Assim somos nós. Por que resistir a Deus? Pior ainda, é afrontar Deus. Então o que acontece é isso aí. Deus vem, olha, fazer uma torre para chegar no céu. Não compreendem nada. Mas é rebelião. E Deus então age do jeito que Ele quis agir, conforme o texto que já temos lido, confundindo as suas línguas. Num parágrafo segundo desse mesmo subtítulo, a confusão das línguas, a dispersão dos povos, Deus tudo sabe e tudo vê. Portanto, a expressão de que Ele desceu para ver o que os filhos dos homens faziam é mais uma mensagem para nós mesmos, denotando a longanimidade divina, não executando o juízo de forma sumária sobre a humanidade, mas apenas de modo, ou um modo de lidar com o pecado, deixando um testemunho para a posteridade da sua atuação, da sua reprovação, o que está nos versos 8 e 9 do texto que lemos. Aquela geração desejava obter um senso de segurança, mas em vez de aproximar-se de Deus, se afastaram dele e assim criaram apenas um pretexto para logo cometerem os mesmos pecados que a geração antediluviana havia cometido. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O verso 6, o Deus olhou, eles estão unidos, falam a mesma língua, têm o mesmo objetivo, vai fazer coisas e coisas, mas fora da obediência a Deus, segundo as suas vontades de criatura, barro, o que é imperfeito em si mesmo e corruptível, enquanto que o construir com Deus, em Deus é diferente. Mas então, tendo lido esse texto, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, verso 6, continuamos, a fim de por fim àquele propósito perverso, o Senhor Deus resolve confundir a língua daquele povo, ou seja, desfazer o vínculo que os mantinha unidos para a rebelião e a desobediência. Como consequência natural ao seu desentendimento e à dificuldade na comunicação entre eles, as famílias se dispersaram. Então vamos imaginar assim que colocaram-se unidos com o propósito que eles queriam, criatura que é falha. O que seria o mundo então daquele jeito? Todo mundo vai se sentir muito bem, mas totalmente fora do plano de Deus, viveriam para a morte, para a condenação, para a perda da vida eterna com Deus. E Deus, em misericórdia, separou um do outro, para que essa junção não levasse a uma união, sim, fora de Deus, fora da sabedoria de Deus, fora da perfeição de Deus, fora do princípio de Deus, que é benignidade. E Deus vem e nos ajuda, vamos dizer assim, confundindo-nos para a gente não fazer e continuar num caminho errado. E tudo foi abandonado mesmo. Entendamos isso. Agora, se estamos falando estas coisas, precisamos perceber que um tempo atrás, todos os povos unidos, e eram 3 famílias,
Se falavam a mesma língua, daqui a pouco não fala mais a mesma língua. E no mundo havia então 3 línguas diferentes: as dos descendentes de Sem, depois Jafé e depois Cã. Como também, com o passar dos anos, dos séculos e depois milênios, chegamos a muito mais de 200 e tantas línguas, ou muito mais 1000 línguas, com seus dialetos e tudo mais, de pessoas separadas pelo mundo e que não se compreendem na comunicação comum. Isso foi uma realidade de muitos anos e milhares de anos. Mas agora, considerem, e repito, vou repetir: houve uma união, um mesmo propósito, uma mesma língua, que Deus viu que ia conduzir a um desastre. Construir uma torre, que ridículo, que os levasse ao céu. E agora vivemos um tempo ao contrário, atenção para isso, em que de novo os povos estão se unindo, que uma união mais desastrosa essa, que ao mesmo tempo que falam que são irmãos, se matam. Mas, continuemos, estão se ajuntando, querendo ter uma mesma religião, uma mesma língua, uma mesma moeda, um mesmo princípio, ou uma coletânea de leis comum aos povos, mas isso segundo eles mesmos, e não conforme o Criador já estabeleceu desde o princípio, e em todo o tempo esteve fazendo pacto com os homens na face da terra. Mas, se antes houve uma junção, uma globalização em Babel, hoje está havendo outra junção, que está colocada em Apocalipse capítulo 17, mas Deus diz, é para a destruição final. Então observem, estão construindo coisas juntos, sim, estão construindo lá em cima, fazendo planos de uma moradia dos terrestres na Lua ou em Marte, como também já existe lá em cima alguma coisa, uma estrutura para abrigar pessoas em estudo, sim, está aí na atualidade de hoje. E vão estreitando situações que têm que estar juntos e falando de alguma forma a mesma língua. Mas se houve isso antes e foi Babel, confusão, eu digo para vocês de novo, Apocalipse 17, a globalização é algo que já está determinado por Deus. João viu e colocou lá no capítulo 17, como também no capítulo 13 de Apocalipse. E tudo isso vai ser uma confusão para os homens mesmo. E a palavra não fala mais de confusão, fala de destruição. Ou seja, que tudo isso, toda a união do homem, todo o propósito do homem não é em Deus, é fora de Deus, e com isso estão cavando a sua própria sepultura, estão indo em direção ao seu fim. E a palavra que temos do apóstolo Paulo é: quando eles disserem que está tudo bem, está tudo em paz, haverá repentina destruição. O poder de destruição ou de autodestruição do mundo, das nações, umas destruindo as outras, era em 1977, quando tive uma possibilidade de fazer um estudo nesse particular. 77, meu Deus, quanto tempo são isso? Já são 40 e tantos anos? 40 e tantos anos. O mundo podia se autodestruir 10 vezes. 10 vezes. Mas estava fazendo um pacto bonito. Qual pacto? De não construir mais bombas atômicas, a não ser o dobro. 10 anos vamos entrar no pacto que nós não vamos fazer bomba atômica de forma desenfreada. Não. O poder que cada um tem está lhe autorizando a ter o dobro em 10 anos. Já são 40 anos e ninguém parou de construir bomba atômica. Então o poder de destruição nossa, do homem, das nações, se destruírem a si mesmo, é 10 vezes, com mais 10 anos, 20 vezes, já passou 40, então acho que o mundo pode se destruir umas 50 ou 100 vezes. Esse é o perigo.
desses, vamos dizer, confrontos perigosos como estamos vivendo hoje. Facilmente, alguém pode comandar alguma coisa em algum infortúnio, numa situação delicada que pode aparecer, pronto, já estamos lá nos destruindo. É o homem globalizado, formando a sua Babel do ano ou do século, 21 já. Meu Deus, que dificuldade. O homem se destruindo a si mesmo, não aprendeu a lição do passado. Mas continuemos. Encerrando o nosso esboço, no subtítulo 3, as gerações de Sem até Abraão. Agora observem, voltamos a Sem. É um assunto que está no capítulo 11, verso 10 a 32. Mas leio inicialmente no capítulo 11, os versos 10 a 26. É o início, é uma parte, falando de Sem e a sua descendência. E diferentemente do capítulo anterior, o que nós temos aqui é justamente a colocação das gerações de Sem, com mais alguns detalhes, e já preparando para a sequência de Gênesis, enquanto o destaque será a descendência de Sem, em particular em Abraão ou Abrão. Continuemos. Verso agora 10. Estas são gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá depois que gerou a Éber 403 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, gerou a Peleque. Uma pausa, Peleque é aquele quando se teve a divisão das terras, ou pelas terras, ou dispersão pelas terras. Verso 17, viveu Éber, depois que gerou a Peleque, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos, gerou a Reu. E viveu Peleque, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. Continuando 21. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Pronto, aí está a descendência de Sem, até esse verso 26, chegando a Abrão e seus irmãos, sendo seu pai, sim, Tera. Eu queria estar observando no texto lido que as idades vão diminuindo desses patriarcas. Antes, no caso de Noé, após o dilúvio, estendeu a sua vida até 950 anos, mas depois vai abaixando a existência dos seus filhos, tanto Sem, filho, como Arfaxade, neto, e vai baixando, progressivamente. E vai estar a família de homens que são queridos e que conhecem a Deus e que talvez tenham comunhão com Deus, eles também estão tendo as suas vidas diminuídas, mas ainda uma vida longa em relação aos outros, como vai dizer Jacó, muitos anos depois.
que a idade alcançada pelos seus pais foi muito maior, e agora estava bem menos e cheia de dores de trabalhos. Mas, tendo feito a leitura do texto, vamos para o nosso primeiro parágrafo, nesse subtítulo, As Gerações de Sem até Abrão. Sim, anunciada. Assim está escrito. A partir deste ponto, o escritor sagrado passa a focar os desdobramentos da linhagem de Sem a partir de seu filho Arfaxade. Isso não significa um abandono das nações, como ocorreu com a descendência de Caim antes do dilúvio. O Senhor estava apenas deixando que cada povo seguisse seu próprio rumo, guiado pelo testemunho da consciência e da criação, até que eventualmente o povo eleito serviria de instrumento para a bênção e salvação de todas as famílias da terra. Assim temos aqui uma genealogia nos moldes daquela apresentada no capítulo 5, onde é citado apenas o primogênito de cada geração, bem como as datas associadas ao seu nascimento, à sua morte, e isto permite situar, agora na minha contagem, isso permite situar o nascimento de Abrão a cerca de 292 anos depois do dilúvio, apenas 58 anos antes da morte de Noé. Olha que bonito. Ou seja, Noé vivendo longamente, deu tempo para nascer Abrão, crescer a idade de 58 anos, quando então Noé é recolhido. Nesses 58 anos, Abrão pode ter chegado muitas vezes junto ao seu ascendente, que seria tataravô do seu tataravô, alguma coisa assim. Hoje, mal a gente consegue alcançar bisnetos, mas Abrão visitando Noé, poderia ouvir da sua boca o testemunho do tempo antes do dilúvio, e o dilúvio e a sequência que Noé pôde observar nesse tempo que ainda ficou na face da terra. Consideremos esses pontos. 3 ramos de povos saindo pelo mundo, e Deus não os abandonou. Não, nós vamos ver essa citação, mas eu quero falar no outro particular. Eles continuaram tendo leis, sim, dentro deles mesmos, que eram, vamos dizer assim, uma sombra da lei de Deus. Com respeito a homicídio, é lei universal, isso é rejeitado. Adultério é rejeitado, e furtar era rejeitado, e isso, entendamos, universalmente, e as leis básicas de Deus regiam o mundo inteiro. Agora, em particular, nós vemos, sim, Paulo falando em Atos, no capítulo 14, a esse respeito, quando, falando contra a idolatria e a existência de um Deus verdadeiro e vivo, e que não é representado por imagens, aí Paulo diz, a partir do verso 15, capítulo 14 de Atos, dizendo, Paulo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas
e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Volto ao verso 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Sim, inspirando os legisladores a terem leis nas suas nações, que eram justamente leis correspondentes àquilo que depois vão se ver lá no Monte Horebe, Moisés recebendo os mandamentos de Deus, que é reflexo daquilo que existia no mundo e andou por esses 2, 3 mil milênios, e que agora essa geração presunçosa quer mudar a lei de Deus e colocar as suas. Babel está de volta, e o fim vai ser o mesmo, confusão. Mas, voltando a Gênesis capítulo 12, uma citação que queremos estar já adiantando, porque o nosso estudo vai até o capítulo 11, nesta sequência que agora termina, ou termina nessa lição. Aí vai se dizer, no capítulo 12 de Gênesis: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Bênção para quem? Para todas as nações. E assim é o que foi e que aconteceu através dos milênios, com os oráculos de Deus trazendo mensagens, sim, aos reis das nações em todos esses milênios. Mas, em particular, quando em Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, nós vemos Paulo citando essa mensagem de que Abrão seria uma bênção, o que se repete também em outro capítulo, por ocasião do sacrifício que Deus pediu em Isaque: porque não negaste-me o teu filho em holocausto, certamente todas as nações serão abençoadas em tua descendência. E Gálatas 3, o verso 8, a citação que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Pronto. E o Salvador, o Messias, o Redentor, o Resgatador, o Justificador das nossas almas, veio através da descendência desse Abrão, em Sem, em Noé e Enoque, e chega a Adão, cumprindo Deus assim a promessa que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, anularia o poder do pecado e da morte, e nos daria vida com abundância, vida eterna, na redenção daquele que era nada menos, nada mais do que o unigênito Filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas, nesse subtítulo 3, nós temos ainda a citação dos versos 26 a 32. Continuando o texto que estivemos lendo, continua a história. Sim, porque se chega aqui, nesse verso 26, em que fala: e viveu Tera 70 anos, gerou Abrão, Naor e Harã. O texto continua, 26 a 32. 26 em repetição: viveu Tera 70 anos, gerou Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló,
filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 250 anos, e morreu Tera em Arã, que é Síria, e que é parente de israelitas, conforme tenho falado anteriormente. Tudo irmãos. Os povos são irmãos, e os povos não deixam de se autodestruírem. Então, essa leitura mostra o final, preparando para a revelação da sequência da história de Abrão, que depois seria chamado por Deus de Abraão, e a magnitude dessa primeira revelação em um casal de idosos e estéreis, para falar da vida que Deus daria ao mundo, mostrando que não é pelo que o homem possa fazer, mas o que Deus faz, e sempre Deus pega o que não é, para poder mostrar que o feito que aparece depois foi dele, e não de nenhum ser humano. Mas indo para o nosso parágrafo 2, no subtítulo 3, as gerações de Sem até Abrão, o capítulo se encerra com maiores detalhes sobre as origens de Abrão, antes de apresentar o seu chamado divino. Alguns se incomodam com a aparente liderança de Tera na jornada em direção a Canaã, sendo que Abrão é quem foi chamado. Isto poderia estar relacionado à liderança natural de Tera sobre os filhos, a sua família. Mas o fato é que ele só pôde acompanhar Abrão até Arã, Síria, e este impediu sabendo por quem havia sido chamado, Abrão, sabendo por quem havia sido chamado, não se impediu pelo incidente da morte do pai, mas antes prosseguiu sua viagem para a terra que o Senhor lhe mostraria. Muito bem, em princípio, nesse texto, tem esse ponto, Ur dos caldeus, e dali saem não a Abrão e Sarai para a terra prometida. Não, sai a família toda, Tera, seus filhos, noras, e vão embora em direção a Arã. E muitos se preocupam, mas peraí, por que isso? Naturalmente, vamos dizer assim, o comando da família do pai, do patriarca existente, ele estava vivo. Agora, por favor, ele também é abençoado por Deus, ele é descendência de Sem. Ele poderia estar indo para Arã, puxando o início da família, dentro da inspiração de Deus, que tinha que ir à frente, ainda que não era ele, era seu filho Abrão. Mas com isso formou uma outra nação, ali em Arã, ou Padã Arã, como nós vamos ver ser chamado depois. Mas a chamada de fato, exclusiva, única, era para Abrão e Sarai. Nada distorce o texto bíblico. Chamada é para Abrão, ainda que Tera, sendo homem de Deus, conduziu como que dando início a essa jornada, mas não era ele o chamado, tanto que se evidencia quando Deus o recolhe, assim liberando Abrão para livremente da tutela ou da honra que devia e obediência ao seu pai, poder cumprir o plano de Deus. Nada demais nessa situação desse deslocamento familiar de Tera, nada demais. Assim, nós temos a Bíblia confirmando esses registros, quando lá em Atos dos Apóstolos, sim, Estevão, diante de um julgamento sumário que os judeus fizeram com ele, ele declara longamente todas essas histórias,
Mas dentre todo este texto do capítulo 7, nós temos a sua defesa nesses versos, começando assim. E ele, Estevão, disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Basta até aqui. Pronto. Estevão confirma direitinho isso. A chamada é para Abraão, ainda que na tutela de seu pai, e o pai, compreendendo, concordou de iniciar a viagem juntos. Mas Deus sabe agir nesse meio tempo. E em Hebreus capítulo 11, nós temos outra vez o escritor bíblico citando este fato. 11 é o capítulo, 8 é o verso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Agora, todos que quiserem ainda estudar na Bíblia, vão achar Deus falando outras vezes, para Abrão, depois para Abraão, e na sequência também na história trazida por Moisés, de que ele, Deus, chamou a Abrão. E essa palavra de Deus para Abrão, ou dos que vieram depois, falando a respeito dessa chamada na vida de Abrão. Muito bem, assim colocado, podemos estar concluindo a nossa lição, tendo cumprido o nosso esboço, assim descrito nos seus subtítulos, e somente como um ponto final, chegamos ao final de mais uma etapa na história da salvação, onde a partir de agora o Senhor Deus começaria a executar o seu grande e sábio plano para a redenção de toda a humanidade, revelando sua graça e salvação, primeiramente a um povo eleito, para que depois as boas novas pudessem ser levadas a todas as nações da terra. Deus avisou, falou lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, lá no princípiozinho, mas através dos séculos e das gerações, Deus foi sempre confirmando que enviaria um homem nascido de mulher, e nele haveria a redenção do ser humano. Assim posto, lembremos do nosso esboço e também do nosso texto áureo. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, verso 32. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, oh que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, escolham os loucos do mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui, eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, sempre ao meu lado, pra me socorrer, com seu amor, e com seu poder, em cada transe pronto a me valer,
pra mim, Cristo pra mim, quando perante